Caros velhos, o Evangelho deste dia solene de hoje é tirado do Evangelho segundo São Lucas, primeiro capítulo. Naquele tempo Isabel ficou repleta do Espírito Santo e exclamou em voz alta, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Em que mereci eu que a mãe de meu Senhor viesse ter comigo? Pois logo que a voz da tua saudação me soou ao ouvido, o menino exultou de prazer nas minhas entranhas. E bem-aventurada és tu que acreditaste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Disse então Maria: minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito rejubila em Deus meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Eis que desde agora me chamarão bem-aventurada todas as gerações, porque me fez grandes coisas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Podem sentar-se. Estamos no 12º domingo depois de Pentecostes, porém, como hoje é dia 15 de agosto, então se comemora a festa da Assunção da Santíssima Virgem, que é festa de primeira classe e, portanto, prevalece sobre o domingo. Portanto, a missa toda da Assunção de Nossa Senhora, os paramentos são brancos, porém se faz memória do 12º domingo depois de Pentecostes. Amanhã, 16 de agosto, é a festa de São Joaquim, pai da Santíssima Virgem, festa de segunda classe. Dia 17, terça-feira, é a festa de São Jacinto Confessor, festa de terceira classe. Dia 18 de agosto é dia ferial, porém se faz memória de Santo Agapito, mártir. Dia 19 de agosto é a festa de São João Eudes, confessor, também festa de terceira classe. No dia 20 de agosto é a festa de São Bernardo, abade e doutor da igreja, terceira classe. No sábado é a festa de Santa Joana de Chantal, viúva, festa de terceira classe. O próximo domingo será o 13º domingo depois de Pentecostes, porém se fará a memória da festa do Imaculado Coração de Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Verdadeiramente, hoje se cumpre, como mais uma vez, aquilo que é dito no Evangelho de hoje, já que parte dele reproduz o célebre cântico da Santíssima Virgem, o Magnificat, que foi a vez onde a Santíssima Virgem mais falou. Ela é muito silenciosa no Evangelho. Poucas vezes se vê a Santíssima Virgem falando. Mas quando ela fala é para louvar a Deus. E esse cântico ficou, então, registrado aqui pelo evangelista São Lucas e depois passou para a liturgia católica, de tal maneira que ele é dito todos os dias no breviário, no que os religiosos e padres devem rezar. Ele é dito na oração de vésperas, que é o cântico do Magnificat. E nesse canto do Magnificat, a Santíssima Virgem diz: E eis que me chamarão, desde agora, bem-aventurada, todas as gerações. Isso realmente se cumpriu, e hoje, com a festa da Assunção, nós temos mais uma ocasião de lembrar isto. A festa da Assunção da Santíssima Virgem é a festa em que se comemora a glorificação de Nossa Senhora. Alegram-se os anjos, mas ainda nós devemos nos alegrar, porque é a festa em que a Santíssima Virgem sobe ao céu em corpo e alma. Em corpo e alma. Assim como Nosso Senhor. Só que Nosso Senhor subiu por sua própria virtude, e ela não. Ela foi certamente levada pelos anjos.
Por isso os anjos se alegram disso. Nós vemos então que ela então é introduzida finalmente na visão beatífica, na visão face a face de Nosso Senhor, porque é possível, se opinam às vezes, que a Santíssima Virgem tivesse a visão beatífica vez ou outra. É uma opinião, mas isso não é certo. O que se sabe é que Nosso Senhor, Jesus Cristo, sim, este tinha, claro, era o Verbo encarnado. Quanto à Santíssima Virgem não se sabe, porém, nesse momento aqui da Assunção, então é certo. Ela é introduzida finalmente na visão beatífica, algo ao qual todos nós somos chamados. Só que ela realizou de uma maneira perfeita isto, porque se trata do olhar da criatura mais puro que existe. Porque para a visão beatífica, uma visão, então é um olhar, mas é o olhar da divindade. Então, a essa visão só serão admitidos olhares puros de todo pecado. E é por isso que existe o purgatório, para purgar, ou seja, purificar aqueles que morreram não em pecado mortal, sim, é verdade, porém que não tem o olhar suficientemente puro, suficientemente disposto para a visão beatífica, que é o próprio céu. E por isso passam pelo purgatório, às vezes passam muitíssimo tempo ali, purificando-se, para que seu olhar possa se tornar inteiramente puro e, portanto, mais penetrante para as coisas espirituais. Porque é isso, quanto mais nosso olhar está atento e voltado para as coisas do mundo, menos ele é penetrante, mais ele está turvo e mesmo cego para as coisas de Deus. E é por isso que as pessoas que têm alguma prática religiosa olham para os mundanos muitas vezes como cegos. Eles têm a noção que estão cegos, porque estão voltados unicamente, esses mundanos, para as coisas do mundo e parecem cegos, então, para as coisas espirituais. Ocorre mais ou menos o que ocorre com o morcego, que é um animal que só se movimenta bem, só está bem de noite. Quando ele chega à manhã, ele desaparece, ele sai correndo. Se ele sair, ele sai completamente desorientado. Por quê? Porque a visão dele é feita para o escuro. Ele fica cego diante da claridade. A claridade é objetiva, mas o olho dele não atinge. Acabou. Assim, os mundanos. As coisas espirituais são objetivas, são muito mais elevadas, são o que realmente vale, objetivamente falando. Mas os mundanos, dispostos só para as coisas do mundo, não enxergam isso. Mas nós também, mesmo que tenhamos a graça de não estarmos em pecado mortal, temos, em parte, esta cegueira. E por isso, nossa dificuldade para avançarmos e nos voltarmos para as coisas espirituais. Nós não estamos ainda na visão beatífica e estamos cercados das coisas do mundo. E o nosso olhar, então, é turvo. Ele é vacilante. Mesmo que ele enxergue algumas coisas espirituais, comece a enxergar, no caso, essa visão é constantemente turvada pelo brilho das coisas do mundo. As coisas do mundo brilham para nós. E as coisas de Deus parecem turvas. Com a Santíssima Virgem não ocorreu absolutamente nada disso, porque ela foi concebida já sem pecado original. Já no ventre de Santana, ela já não tinha pecado. E ela passou uma vida inteira sem nenhum pecado. Ela já era cheia de graça quando foi saudada pelo anjo Gabriel. E assim a sua vida foi um contínuo progresso.
marcado por alguns acontecimentos que nós conhecemos pelos evangelhos, que foram a Anunciação, depois o Natal, o nascimento de Nosso Senhor, depois o Calvário, onde ela estava ali, e depois Pentecostes, onde ela, com a igreja nascente, recebeu também os dons do Espírito Santo, um aumento desses dons para ela. E assim, sua vida foi um contínuo progresso, até chegar a este ponto final, onde ela, não sabemos exatamente quando, mas sabemos que ela, inclusive se duvida se ela passou ou não por uma morte. Ela não era devedora da morte, porque ela não tinha pecado original. Mas por outro lado, ela queria em tudo imitar o Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, que passou pela morte para nos salvar. E por isso, o mais provável, parece que ela passou pela morte. E assim, nesse momento de auge, de cúmulo da vida espiritual, o mais espiritual, o olhar de criatura mais puro e mais penetrante, se dilatou repentinamente num abismo de beleza infinita, que é exatamente a visão beatífica. Então isso, essa glorificação, se fala muito da glorificação do corpo da Santíssima Virgem, claro, porque justamente essa particularidade, assunção em corpo e alma. Aqueles que morrem em estado de graça, eles serão assuntos ao céu, sim, passando pelo purgatório ou não, mas serão elevados ao céu. Porém, só a alma. O corpo vai ter que esperar. É a pena do pecado. O corpo terá que esperar até o fim do mundo. Só existem duas exceções. Nosso Senhor Jesus Cristo, que era o Verbo encarnado, Deus e homem. E a Santíssima Virgem, porque concebida sem pecado original, não estava sujeita a essa pena. Não precisava sofrer essa pena. E, portanto, seu corpo subiu junto com a alma. Mas essa glorificação do corpo, por mais importante que seja, não é tão importante quanto a glorificação da alma de Nossa Senhora, que é exatamente esta visão beatífica da qual ela entra em posse e que nós comemoramos nesse dia. Este cúmulo de glorificação impede qualquer crescimento, é verdade. Por quê? Porque não crescem mais quem já chegou à plenitude. Quem já chegou ao auge não vai mais além, isso é verdade. Porém, e isso é consolador para nós, quanto a ela mesma, sim, é verdade. Mas quanto a nós, não. Pode haver um crescimento da Santíssima Virgem em relação a nós. Em que sentido? Porque a alma da Santíssima Virgem é uma alma de Mãe de Deus perfeita. Sendo assim, ela é Mãe do Deus que é Salvador. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar. E a Santíssima Virgem cooperou para esta vinda do Deus Salvador. Nosso Senhor desceu à terra porque a Santíssima Virgem consentiu nesta vinda. Podia não ter sido assim, mas foi assim que o bom Deus predispôs. Se foi assim é porque foi melhor. Nosso Senhor dispôs as coisas desta maneira. Na Anunciação está aí, o próprio São Lucas relata o fato para provar. O anjo Gabriel pede o consentimento de uma criatura humana. Uma criatura humana muito especial, sim, mas uma criatura humana. E, portanto, toda a salvação humana pendeu, durante um momento, do consentimento de uma criatura humana. Então, graças a isso, ela então cooperou. Ela aceitou tudo aquilo, passando então a cooperar com essa ação salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo ela hoje a mãe perfeita do Deus Salvador, que é nosso Senhor, essa ação
de salvação de nosso Senhor, que foi cumprida na cruz, continua no tempo para aqueles que vieram depois do sacrifício da cruz, que somos nós hoje, que estamos atualmente, nesse momento presente, vivos. Nos precederam 2000 anos de gerações, né? De gente que foi nascendo e morrendo depois do ato salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ato de salvador de nosso Senhor se estendeu a todas essas gerações, particularmente através do santo sacrifício da missa. E hoje estamos nós aqui, também nossa geração, é claro, vai passar. Pode ser que o fim do mundo venha enquanto estejamos vivos, mas eu penso que é pouco provável, porque quando nós estudamos a história, muitas dessas gerações que passaram também disseram a mesma coisa, e elas passaram. Então, nós também, o mais provável, passaremos e virão outras gerações, mas a ação redentora de nosso Senhor se exerce. Pois bem, se essa ação redentora de nosso Senhor se exerce, por que a ação da mãe do Redentor também não se exercerá? Sim, ela é sempre unida à ação do seu Filho e, portanto, essa ação da Santíssima Virgem se exercerá sobre nós. Isso, como eu dizia, é muito consolador, porque não se trata da Mãe de Deus coroada e ponto final lá distante no céu, e nós aqui embaixo, pecadores, lutando. Não. Como dizia São Luís Guion de Montfort, assim como pelo consentimento da Santíssima Virgem nosso Senhor veio ao mundo, assim também ele reinará através da Santíssima Virgem. E isso, particularmente nesses tempos de extrema miséria em que estamos, nesses tempos de apostasia, é importante para nós, para que nós saibamos, porque é a bússola, né? Indica o caminho, onde buscar o socorro. O socorro está aí, está nela. Sabemos disso, mas temos que ser fiéis, porque uma das piores coisas, um dos maiores pecados, é alguém que trai sua própria mãe. Então, nós, quando entramos numa vida de pecado, quando nos distanciamos de Deus, não só nos distanciamos de Deus, não só nos distanciamos de nosso Salvador, mas nos distanciamos da mãe desse Salvador, que é também nossa mãe. E isso é uma traição e um pecado muito feio. Tenhamos isso em mente. Peçamos nessa festa da Assunção da Santíssima Virgem, que essa fidelidade, essa busca de nosso Senhor, essa busca das coisas do céu e distanciamento das coisas do mundo, particularmente nos dedicando ao Santo Rosário, que esta oração que é de tanto agrado à Santíssima Virgem e que, para nossos tempos atuais, justamente esses tempos de tanta dificuldade, ela deixou como remédio e mesmo como último remédio, ligado isso à devoção ao Imaculado Coração, cuja festa será no próximo domingo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.